sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Leio LGBT. E antes de qualquer coisa, não deixe de se inscrever aqui no canal e de também seguir a gente lá no Instagram, no @euleioLGBT, para vocês ficarem por dentro de tudo. Hoje eu vou falar sobre um livro que é um clássico da literatura LGBT, que é Morrice, do E.M. Forster. Esse é um livro que eu sabia que tinha um filme, existe um filme, uma adaptação desse livro, e é um filme que ficou muito famoso quando foi lançado também, com um ator super importante fazendo e tal. E Morrice foi um livro escrito originalmente em 1913 e 14, mas ele só foi publicado em 1971, após a morte do autor. Qual que é a história? Ela se passa em Londres, e ela conta a história, claro, do Morrice, que é um jovem, é um garoto que vai para Cambridge para estudar, tá lá na universidade, e ele conhece o Clive. E o Clive é um outro garoto mais aristocrata, tem uma casa, tem terras, a família tem negócios e é mais importante. E o Clive e o Morrice começam um pouco a se relacionar na faculdade. Então é um livro que também toda hora tem a noção dos personagens de que ficar com uma pessoa do mesmo sexo é contra a igreja, que a igreja tem a ideia de que é um pecado, mas ao mesmo tempo eles são jovens da elite, eles estudam, eles leem. Então Morrice uma hora fala que sabe que ele já leu o Banquete, que é uma obra que esbarra ali na homossexualidade. Eles têm uma noção filosófica dos estudos, dos pensamentos e tal. E o que acontece na prática é que o Clive se apaixona pelo Morrice também e dá um beijo no Morrice, e o Morrice a priori dá uma rechaçada. E depois eles começam a se envolver ali na faculdade. Depois eles vão para férias, o Morrice resolve sair da faculdade para ficar com o Clive onde ele tá. Aí o Clive fala que vai voltar para a faculdade e quer que o Morrice também volte. Então eles ficam nessa, mas a história vai avançando. E isso é um pequeno spoiler, gente, mas só para vocês entenderem um pouquinho do arco da história inteira. A história vai avançando, e o Clive depois começa a se comunicar com o Morrice por cartas. Ele vai pra Grécia, o Clive, e ele começa a se comunicar por cartas com o Morrice. E o Morrice começa a perceber que o Clive não está tão mais aberto assim a conversar sobre tudo isso. Então a gente vai ver como que o Clive começa, de uma certa maneira, voltar para o armário. E essa volta do armário do Clive, na verdade, é casar com uma mulher, ter uma família. O Clive acha que ele tem que seguir aquela norma que a sociedade dita como regra, né? Como a sociedade heteronormativa, mas naquela época nem tinha-se noção desse termo, mas ele sabia que eles estavam fazendo alguma coisa que não era, que foi só uma coisinha, Morrice, que a gente teve, não vamos mais falar sobre isso, se der, vamos seguir. E o Morrice não consegue não pensar mais sobre isso. Então o Morrice vai atrás, inclusive, até de tratamento, de psiquiatra, de psicólogos, de analistas, para tentar entender, olha, eu tenho esse problema, como que eu consigo me curar? Como que eu consigo superar isso? E os médicos ali, com os tratamentos dele, vão fazer isso, vão fazer aquilo, vão tal. E uma hora ele não consegue mais viver isso. Pega esses dois personagens, tá, gente? O Morrice, que não consegue abrir mão do que ele é, e o Clive, que se força a seguir o que a sociedade diz que ele tem que ser. Pro final do livro é muito maneiro, porque o autor dá uma lição para esses dois perfis. Dá uma possibilidade para esse e um choque de realidade para esse. É muito legal. Quando acabou o livro, que eu não vou contar porque ele envereda por um caminho que eu não pensei que ia, no final, tudo que eu contei ali, Clive, Morrice, vai para um outro lugar que eu falo, eita, mas eu não sabia isso aqui. Não, mas espera aí, esse personagem então vai virar isso? Então, e de repente fez todo sentido. E o final para mim foi incrível, porque o final é tipo assim, na cara de um dos personagens, tipo, querido, é um clássico da literatura gay mesmo, assim. É um livro muito antigo e que ficou muito famoso, teve uma adaptação cinematográfica muito famosa. E, por mais assim, é um clássico, eles são jovens que estudam em Cambridge, na universidade, falam de filósofos. É zero cabeção esse livro, tá? É uma historinha que você vai lendo. Eu devorei, eu juro que eu gostei. Juro, eu fiquei lendo assim, eu falei, gente, mas e isso,
É um baita romance. Então, a dica de hoje é Maurice, do E.M. Forster, e eu recomendo muito vocês lerem esse clássico da nossa literatura, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui e a gente se vê, claro, no próximo vídeo, tá bom? Beijo!